seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Band News. Começando mais uma edição do seu primeiro jornal em rede, com várias emissoras do Grupo Bandeirantes. Aliás, bom dia para você que nos acompanha através da tela da Band, também Agromais, Terra Viva, Rádio Bandeirantes. Esse radinho aí na cabeceira, aí do lado da cama para acompanhar as notícias. Bom dia, pontualmente 4 horas, seja muito bem-vindo. Estamos aqui para trazer o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Seguimos juntos até às 6. E aí, claro, né, a gente exerce essa parceria matinal, seja comigo, seja com a Maiara, também com o Israel, não importa, o que importa é que todos os dias você tem companhia da boa, muita informação aqui nos veículos de comunicação do Grupo Bandeirantes. Tá, olha só, imagens ao vivo da Avenida Doutor Arnaldo, nesse momento 19 graus em São Paulo. Olha só, a imagem aí no canto da tela já te mostra, vem chuva por aí, hein? Chuva acompanhada de sol. Grande parte do dia fica sol, aquele céu azulzinho bonitinho, mas não se engane, até o final do dia acontecem pancadas de chuva em pontos isolados de São Paulo, mas com bastante volume de água. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre a previsão do tempo. A situação se mantém nos próximos dias, trânsito fluindo normalmente em São Paulo nesta madrugada. Vamos aos destaques desta meia hora que já está no ar. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anuncia hoje o primeiro pacote de medidas da pasta. Decidiu manter o cronograma mesmo depois da ação de extremistas em Brasília no domingo. Economista Sérgio Rial decide deixar o comando das lojas americanas. Um rombo contábil de 20 bilhões de reais do balanço da empresa descoberto pela equipe que tinha acabado de chegar com ele. Isolados, André Mendonça e Cássio Nunes Marques votam contra afastamento de Ibanez e prisão de Anderson Torres. O placar do STF terminou em 9-2. Campeonato Carioca hoje com transmissão exclusiva aqui da Band. Flamengo entra em campo contra o Audax do Rio de Janeiro às 9h30 da noite. É isso, minha gente. Tem na tela da Band é o Campeonato Carioca. Daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive com narração dele, o nosso querido Sérgio Maurício, que detonou nas últimas temporadas de Fórmula 1 e agora vai detonar também com o futebol. Daqui a pouquinho a gente fala disso, porque tem chegando direto de Brasília, porque o governo federal reforçou medidas de segurança em Brasília, capital federal, para evitar novos ataques de golpistas. A esplanada dos voltou a ser fechada nesta quarta-feira depois da ameaça de novos ataques. Todo o efetivo policial do Distrito Federal e homens da Força Nacional fazem a segurança para impedir que o patrimônio público seja destruído novamente. O interventor da Segurança Pública no DF afirmou que o setor de inteligência das forças de segurança monitora trocas de mensagens via redes sociais. Muitas convocavam para novas manifestações na noite de hoje. Com relação aos que pretendem repetir, o que eu tenho a dizer a eles é simples: a lei será cumprida. A Advocacia Geral da União alertou o Judiciário para a possibilidade de novos golpistas hoje. A pedido da AGU, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, proibiu ocupação ou bloqueio de rodovias e de prédios públicos em todo o país e a concentração de pessoas nos locais convocados por manifestantes. Moraes autorizou ainda a apreensão de veículos e prisão em flagrante de manifestantes que não respeitarem as ordens e determinou que o Telegram faça o bloqueio de perfis ligados à convocação dos atos. A multa em caso de descumprimento é de R$20 mil para pessoas físicas e 100 mil para empresas por hora. Também nesta quarta, em julgamento no plenário virtual, a maioria dos ministros do Supremo manteve duas decisões de Alexandre de Moraes. A que afastou do cargo o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por 90 dias, e a que determinou a prisão do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres. Pelas redes sociais, Torres afirmou que acredita na justiça brasileira. Ele estava de férias nos Estados Unidos no dia dos atos terroristas e disse que vai voltar ao Brasil para se apresentar às autoridades. Segundo o governo, as
as férias de Anderson Torres deveriam ter começado na segunda, 9 de janeiro. Ou seja, no domingo, quando bolsonaristas radicais invadiram e depredaram o Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo, o então secretário de Segurança Pública deveria estar trabalhando. Aqui onde aqueles vagabundos, fica aqui, ó. É muito estranho que o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal assuma a função no dia 2, exonere e troque todo o comando, quase todo o comando da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e viaje. E alguns dias depois aconteça o que aconteceu aqui em Brasília. Isso é coincidência? Mais de 1.000 pessoas suspeitas de participarem dos atos de vandalismo estão presas e vão responder por crimes como tentativa de golpe de Estado, com pena prevista de 4 a 12 anos de prisão. Ó, o povo tudo lá dentro do STF. As informações revelaram que as ações foram financiadas por grupos que atuam em pelo menos 10 estados. Empresários em geral e do setor de transportes teriam bancado passagens, a alimentação e a estrutura do acampamento montado em frente General do Exército em Brasília, desfeito nesta segunda. E a Polícia Federal instaurou um inquérito policial para poder apurar a autoria e materialidade de possível crime atentado contra a segurança de serviço e de utilidade pública. Isso em razão da queda de uma torre de transmissão de energia elétrica em Medianeira, no Paraná. Bom, na tarde dessa terça-feira, uma equipe da Polícia Federal foi até o local exatamente para tentar obter provas e fazer a realização de As apurações estão em andamento e o autor do fato poderá, inclusive, responder pelo crime de atentado contra o funcionamento de serviço de utilidade pública, bem como outros eventuais identificados com pena de reclusão de 5 anos. A ANEEL informou que 3 torres de transmissão de energia elétrica foram derrubadas e outras estruturas ficaram danificadas na última segunda-feira. Os casos aconteceram no Paraná e também em Rondônia. Um encontro com deputados e senadores, o presidente Lula chamou de aloprados os autores dos ataques a Brasília no domingo. União das autoridades e instituições a favor da democracia e contra os ataques golpistas às sedes dos poderes. Os parlamentares foram recebidos de reuniões do Planalto e o presidente da Câmara se juntou ao grupo. Arthur Lira foi colocado ao lado de Lula, sinal de prestígio. O presidente afirmou que os atos de vandalismo foram promovidos por aloprados. Eu até não gostaria de pensar em golpe, eu até gostaria de pensar numa coisa menor, quem sabe um grupo de pessoas alopradas que ainda não entenderam que a eleição acabou. Lula ressaltou que a intervenção no Distrito Federal é a última opção. Eu gostaria de ter resolvido isso conversando, mas as pessoas que estavam lá não estavam dispostos sequer a conversar, porque eles faziam parte daqueles que estavam praticando o vandalismo no Brasil. O líder do governo no Congresso disse que os responsáveis pela destruição serão punidos. Cada um dos terroristas, estejam eles onde estiverem, usem ou não broche parlamentar, usem droga, usem ou não farda, estejam onde estiver, seja quem forem, tenho certeza que aqueles democratas do país, liderados pelo presidente Lula, reagirão para defender a nação atacada e para defender a democracia. O presidente da Câmara fez questão de deixar claro que os poderes estão unidos. A presença da Câmara hoje, ela vem, presidente Lula, para findar o ciclo dessa semana, na ideologia dos poderes executivo, judiciário, legislativo, cumprindo o rito legal, processual, dentro da lei, não é? O executivo fazendo imediatamente era necessário para aquele momento de muita angústia e de uma reflexão futura, mas sem nunca sair das nossas memórias do risco que o Brasil correu e superou. Lula se reuniu ainda com governadores. Afirmou a Tarcísio de Freitas, de São Paulo, que não importa se ele apoiou Jair Bolsonaro nas eleições. O momento agora é de luta contra atos criminosos. O governador paulista respondeu que movimentos violentos são um atentado à democracia. Tarcísio tenta reverter a decisão do governo federal de impedir a privatização do Porto de Santos
promessa de campanha dele. Helder Barbalho, do Pará, também foi recebido pelo presidente. Lula anunciou que Belém é a cidade escolhida como candidata do Brasil a sediar a COP30, a cúpula mundial do clima em 2025. Representando certamente um momento histórico em que a Amazônia estará a receber o maior em discussão climática do mundo. O presidente tem se movimentado para acalmar setores do PT e do Congresso, que dizem que o ministro da Defesa tem responsabilidade pelos atos de vandalismo porque não teria negociado rapidamente a remoção dos acampamentos em frente aos QGs do Exército. Lula afirmou a interlocutores que José Múcio Monteiro é o homem certo, no local certo, na hora certa, e que não há a menor hipótese dele. 4 ex-ministros da Defesa tiveram uma reunião com o líder do governo no Senado para manifestar apoio a Múcio. Eles disseram a Jacques Wagner que a prioridade é a pacificação e despolitização das Forças Armadas. E o ministro está fazendo isso. Uma das preocupações do Planalto é mostrar que o governo não está paralisado depois dos atos violentos e segue cobrando dos ministérios obras para serem concluídas rapidamente, principalmente na área. 4h11. Bom, nesse governo, o Ministério da Agricultura vai ser dividido em 3 pastas. Além do Ministério da Agricultura, terão também o de Desenvolvimento Agrário e também o Ministério da Pesca. Na próxima reportagem você vai entender como vai ser essa divisão e também a repercussão disso junto aos setores. Olha só. A medida foi vista com bons olhos para o secretário de Agricultura de Goiás, Tiago Mendonça. Para ele, a divisão do Ministério vai dar ênfase às questões que o governo quer levar para frente, já que terá um responsável para guiar sobre os determinados assuntos. Vamos sim fazer aqui, o nosso governador quer que a gente faça as parcerias necessárias com o Ministério da Agricultura, Federal, para poder dar a resposta para o nosso agricultor que está aqui esperando, principalmente a agricultura familiar, que tem uma importância muito grande também para o nosso estado de Goiás, que é o tempo que vai dizer, o tempo que a gente vai colocar se foi assertiva este processo, e nós vamos estar aí conversando e dando as condições necessárias para efetuar as parcerias. Em Rondônia, o trabalho será voltado para intensificar os pequenos que atuam junto com a agricultura familiar. Segundo o secretário de Agricultura do Estado, a pasta realizou diversas reuniões com produtores no final do ano passado para ouvir as principais demandas do setor. Entre outras reuniões também, foi a questão do trabalho mais intensificado voltado para as agroindústrias do nosso Estado, que hoje aí ultrapassam mais de 200. Então, esses serão os principais desafios que o governador Coronel Marco Rocha intensificou, vai citar junto à secretaria para 2023 para fazer esse trabalho voltado mais para o pequeno. Não que o grande não será assistido pela secretaria, pelo contrário, mas as ações serão muito mais desenvolvidas também para o pequeno produtor, que aqui no nosso estado de Rondônia é bastante forte também, precisa também de uma atenção especial. Em Santa Catarina, o secretário de Agricultura, da Pesca e Desenvolvimento destacou que o estado vai tomar providências imediatas para ajudar o pequeno produtor, como a regularização das moradias. Nós temos mais de 100 mil famílias que não têm escritura na sua propriedade. Ele simplesmente tem uma posse e ele está excluído dos programas de governo e também do crédito. Isso faz com que ele não tenha tecnologia, ele não tenha energia de qualidade, ele não tenha internet, ele não tem uma estrada vicinal de qualidade para chegar na propriedade, onde o caminhão que transporta no asfalto chega na propriedade com altas tonelagens e acabam não tendo uma ponte e uma estrada suficiente, e isso encarece a produção. Com a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento foi desmembrado. Agora foram recriadas pastas dedicadas ao desenvolvimento agrário e à pesca. E segundo o governo, as 3 estruturas vão funcionar no mesmo prédio. O objetivo da pasta no mesmo prédio é integrar todas essas áreas. Para a área de agricultura familiar de Mato Grosso, o Ministério tem uma atuação forte na regulamentação dos pequenos produtores, que precisam de um olhar diferenciado, uma assistência técnica e uma extensão rural para contemplar essas famílias. Lembrando que tudo que a gente consome no nosso dia a dia,
ele vem da agricultura familiar, né? Mais de 70% do que nós consumimos vem da agricultura familiar. Então, é importante nós termos políticas públicas também direcionadas para esse segmento e para essa faixa da população. Bom, e nas últimas horas, o governador do Pará, Helder Barbalho, ele confirmou que o presidente Lula já escolheu a nova COP30, que será realizada aqui no Brasil, que é aquele evento, né, exatamente da ONU, para falar sobre mudanças climáticas, e será em Belém. Olha só. O presidente acaba de anunciar que Belém é a cidade escolhida pelo Brasil e já encaminhou, através do Itamaraty, a formalização de que o Brasil reforça sua candidatura e é a cidade escolhida para sediar a COP30 em 2025, representando certamente um momento histórico em que a Amazônia está a receber o maior evento em discussão climática do mundo. É de que é fundamental que nós possamos construir um grupo transversal para discutir o modelo de desenvolvimento da Amazônia, onde, pelo enfrentamento de maneira ativa e forte no combate às ilegalidades ambientais, mas, por outro lado, se construa de maneira transversal um novo modelo de desenvolvimento econômico com a transição do uso da terra, em que se envolvam os ministérios da economia, no caso da fazenda, do desenvolvimento a partir da lógica da consolidação de um novo modelo na biodiversidade, a partir da bioeconomia. O presidente demonstrou a preocupação e a necessidade do chamamento do mercado para efetivamente estabelecer com que o mercado de crédito de carbono possa ser uma realidade para a preservação florestal e, por conseguinte, componha um novo modelo transformando floresta em pé, com a precificação da tonelada de carbono. Nós possamos transformar a floresta em pé em uma nova commodity nacional e internacional, portanto, a partir daí, conciliando a preocupação e o compromisso do Brasil com a floresta, mas, ao mesmo tempo, construindo soluções que possam conceber o desenvolvimento social aos 29,6 milhões de brasileiros que moram na Amazônia. Pois é, nos bastidores do Congresso, uns boatos sobre uma possível demissão do ministro da Defesa. Esse é o assunto da coluna A Notícia com ele, Fernando Mitre. O homem certo, no lugar certo, na hora certa. São expressões bem escolhidas pelo presidente Lula para sepultar de vez os boatos de que o ministro da Defesa, José Múcio, seria demitido ou pediria demissão do cargo. Na noite da terça-feira, quando essa demissão inverídica andou sendo divulgada, não faltaram observações e avaliações de que setores militares estariam reagindo mal, vendo problemas aí, estimulados por dúvidas de quem assumiria. Grupos petistas, por outro lado, pressionavam contra José Múcio, depois de suas declarações contemporizadoras sobre acampamentos de golpistas. Esses grupos petistas não dão importância na missão de despolitizar as Forças Armadas. O presidente Lula dá. Ainda bem. Bom, a gente faz uma pausa nos assuntos de Brasília, porque agora, olha só essa história, minha gente. Vocês, claro, acompanharam o caso da Suzane von Richthofen, que foi condenada por matar os pais. O crime chocou o país, né? Só que agora ela está solta, depois que a justiça concedeu a progressão para o regime aberto. É a Michele Souza que está comigo e vai contar mais detalhes dessa história. É isso mesmo, Michele? Eu entendi direito? Exatamente isso, Gustavo. Bom dia para você, para quem está acompanhando a gente agora. Suzane von Richthofen deixou a cadeia ontem à tarde, ela que estava no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. E como você disse, né, ela foi condenada por matar os pais em 2002. E ela ganhou esse direito à progressão
aberto depois de cumprir 20 anos de pena. O Tribunal de Justiça não apresentou detalhes do caso que tramita em sigilo, mas confirmou que os requisitos previstos na Lei de Execução Penal foram cumpridos por Suzane. Então, ela pode trabalhar durante o dia e à noite ela precisa ir para uma casa de hospedagem prisional que é designada pela Justiça. Lembrando que ao lado do então namorado, na época, Daniel Cravinhos, e Christian, Suzane foi condenada a 39 anos e 6 meses pela morte dos pais Marísia e Manfred von Richthofen. O crime foi, como eu disse, em outubro de 2002 e ao longo do tempo, Gustavo, ela conseguiu diminuir a pena, que hoje está em 34 anos e 4 meses, e a previsão do término é fevereiro de 2038. Então a gente vai continuar acompanhando, Gustavo, qualquer novidade. Eu volto aqui para a gente atualizar essa informação. É isso, Michele. Se a Justiça determinou, obviamente vai ser cumprido, mas claro que todos nós, inclusive a Justiça, vai ficar de olho nessa garotinha, que não é mais garotinha, né? Que agora já está, mas ainda continua pagando a pena pela morte dos pais. Obrigado, Michele. Daqui a pouquinho a gente volta a se conversar aqui no Primeiro Jornal. Imagens ao vivo da Avenida das Nações, capital paulista, no cruzamento com a Avenida... É isso mesmo? Tá na tela? É isso mesmo. E o trânsito está fluindo normalmente, né? 4 horas e 21 minutos da madrugada. Não há problemas, mas dá para ver que a pista está até brilhando um pouco em função das chuvas das últimas horas. Certa garoa em São Paulo, que afinal de contas é a terra da garoa. Então, atenção você, motorista. Temos então a Ponte Cruzeiro do Sul na sequência, que é a alça da Marginal Tietê. Também pistas livres no momento, porém escorregadias. Vale a atenção aí, redobrada, porque não dá para desenvolver uma velocidade alta, porque está livre, porque na hora que precisa frear, aí é importante estar em velocidade reduzida. Avenida Santos Dumont com Avenida do Estado. Aí está um pouquinho mais movimentado, né? Pontos de parada apenas nos semáforos, também situação mesma com relação a pistas escorregadias. E vale atenção para o rodízio de veículos, porque ele já está de volta. Hoje é manhã de quinta-feira, é isso mesmo, pessoal? Para eu não me perder aqui, hoje é quinta-feira, né? Isso, quinta-feira não circulam no centro expandido de São Paulo carros com placas finais 7 e 8. 7 e 8, é isso? É, né? 7 e 8. Lembrando que o rodízio funciona das 7 da manhã às 10 e depois das 17 às 20 horas. Tá dado o recado aqui no seu Primeiro Jornal. Bom, vamos falar de chuva, porque afinal de contas a seca prolongada tem deixado em emergência 28 cidades do Rio Grande do Sul. E claro, a falta d'água prejudica não só os moradores da cidade grande, mas também da produção rural. A pressão na torneira diminuiu na casa da Karen. Não foi corte d'água. Ela mesma fechou um pouco o registro para evitar desperdício. Então, só em diminuir o registro d'água, já diminuiu assim, ó, na conta, em dinheiro, uns R$50 a menos. Essas atitudes que são poucas, mas a gente tem que olhar para isso. No Rio Grande do Sul, água virou preocupação. A viagem que prejudica o campo também impacta quem precisa da água na cidade. O Guaíba, que é a principal fonte de abastecimento aqui em Porto Alegre, está mais de meio metro abaixo do nível ideal. Culpa da seca e dos fortes ventos que tem sentido sul. Essa redução de volume aumenta a concentração de algas e dificulta o tratamento da água. Uma água mais turva, com mais sólidos, com mais areia, com mais lodo, com essa condição de água bruta muito desfavorável, a gente acaba tendo que limitar a vazão em alguns momentos por conta da estiagem, né, dessas condições climáticas desfavoráveis. Vale torcer pela chuva, mas também dá para colaborar de casa. Banhos mais rápidos, deixar a torneira aberta pelo menor tempo possível, trocar a mangueira por baldes. Essa consciência nossa hoje não requer trabalho nenhum. São atitudes que eu posso fazer, tu pode fazer, todos nós podemos fazer todos os dias da nossa vida. E é isso que contar. Pois é, no Rio Grande do Sul, estiagem. No Espírito Santo, a força da água destruiu uma estrada no sul do estado. Você está vendo aí, olha só. Por causa das fortes chuvas, o nível dos rios subiu e inundou a cidade de... A Defesa Civil diz que não há vítimas e que o reparo dos estragos já começou. Aliás, situação bem parecida com Minas Gerais, porque a chuva por lá também não para. Um córrego transbordou e a água invadiu
em Dores de Campos, isso no interior do estado, e 131 municípios mineiros estão em emergência por causa dos temporais. Vamos falar de polícia agora? É preciso atenção redobrada para você que circula em São Paulo, na capital paulista, porque a gangue da pedrada está de volta e está atacando no centro de São Paulo. Uma equipe da Band, nossa aqui, flagrou um assalto durante uma reportagem. Os ataques dos criminosos são diversos e em qualquer rua da região central de São Paulo. Furtos, assaltos e muita violência. Na Rua Vitória, mais flagrantes. Veja só esse homem de boné preto que se aproxima do carro branco e com rapidez joga uma pedra para quebrar a janela. Mais força para abaixar o restante do vidro que ficou pendurado, entra no carro e rouba o celular do motorista. Em questões de minutos, outros 2 bandidos abordam esse veículo azul e branco. Um dos criminosos praticamente se joga pela janela do invade o painel do motorista para ter acesso ao celular. Vidros quebrados e celulares roubados, principalmente na Rua do Glicério, o reduto da gangue da pedrada e do quebra-vidro, que continuam atuando diariamente. A gente estava aqui, fazendo a matéria, perto do posto, a gente acabou de flagrar uma cena, mais um roubo da gangue da pedrada, o carro ali, olha. Tava parado no farol, já quebraram e já pegaram, estão correndo, entrou na rua aqui, ó. E o celular tava onde? No painel. Preso no painel. A violência na região não diminui, os moradores tentam sobreviver sem se tornarem os próximos alvos de criminosos que vivem na porta de casa. Bom, você sabia que existe a quadrilha do Porsche? Pois é, em São Paulo atua e está preso um dos integrantes, o criminoso, aparece nessa imagem que você está vendo aí, olha só, roubando os faróis do carro, gente. O carro estava estacionado em uma rua da capital e os faróis de Porsche, não sei se você sabe, mas são muito visados pelos bandidos por causa do valor. Eu mesmo não sabia, descobri com essa reportagem aí, olha só. Na internet, são vendidos por até R$50 mil. Em uma atitude arriscada, um aplicativo reagiu a um assalto e conseguiu impedir um roubo. Olha só, uma câmera que estava dentro do veículo gravou tudo. O bandido se aproxima a pé, joga uma garrafa de bebida para assustar o motorista e tenta roubar o celular. A vítima reage e segura o criminoso pelo braço e dá vários chutes. O passageiro também chuta o suspeito. São 2 contra 1, quando surge a ameaça de morte. O comparsa dele tinha ficado na parte mais atrás do túnel. O ataque ao motorista aconteceu nesse túnel, no centro de São Paulo. Nas imagens do Márcio Ronald, a gente percebe que apesar das luzes, é uma escura. Num horário de pico, isso aqui costuma ficar um pouco travado. Eles não estavam armados, porque se ele tivesse armado, eles teriam atirado, né? E eu não aconselho ninguém reagir. Depois da tentativa de roubo, o bandido conseguiu escapar. Atira nele, atira nele, atira nele. Notícias internacionais agora. Começamos com a organização dos americanos que discutiu os atos antidemocráticos, aqueles que levaram a ataques aos 3 poderes aqui do Brasil. E muitos países estão preocupados com a repetição dessas cenas em outras partes do mundo. Quem traz as informações agora pra gente é a lista de assuntos internacionais do Band News TV, Jamil Chad. A primeira reunião do ano da OEA, uma reunião convocada de forma emergencial, claro, por conta da situação específica do Brasil, mas essa que tratou, na verdade, do que representa o Brasil para a estabilidade democrática da América Latina, e vários dos governos que tomaram a palavra, vários deles alertaram que o que começa no Brasil, que o que pode começar no Brasil, claro, respingando em outros países da região, e o temor, sim, é de que um movimento como esse, se não for parado no Brasil, pode sim se espalhar, pode ganhar força em várias outras regiões, em vários outros países. Estão todos, absolutamente todos, condenando os atos no Brasil no último fim de semana, todos mostrando um apoio irrestrito ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas também alertando que a crise também pode ser regional. Portanto, alguma forma de coordenação precisa ser estabelecida entre os governos. Bom, e por falar em Estados Unidos, das últimas horas, um dia de caos nos aeroportos por lá, viu? Porque uma falha no sistema de alerta obrigou a
de diversos voos e muita gente ficou ilhado. Olha só. Quem chegava em qualquer aeroporto americano se assustou com o painel de voos. Esse mapa mostra o exato momento da suspensão em todo o país. Tráfego aéreo paralisado, todas as aeronaves no chão. Mais de 6 mil voos atrasaram e cerca de foram cancelados. A FAA, a agência responsável pela aviação no país, informou que um problema técnico afetou o sistema responsável por transmitir as informações aos tripulantes. Sem ele, os pilotos não sabem quando é seguro pousar ou decolar. Os aeroportos americanos ficaram lotados depois que todas as partidas foram proibidas. Passageiros foram surpresa e tentavam entender o que estava acontecendo. Meu voo estava marcado para as 8h30 da manhã. Foi remarcado para o fim do dia, mas eu acho que não saio do aeroporto hoje não. E não adianta dizer que eu tô com raiva, porque não vai fazer eu chegar em casa mais rápido. A Casa Branca descartou a possibilidade de um ataque hacker. A vulnerabilidade do sistema americano gerou debates entre especialistas da aviação. O Departamento de Transportes abriu uma investigação para apurar os motivos da falha. E claro que ao longo de todo o dia você confere os desdobramentos disso no Band News TV, que é 24 horas de notícias. Agora, olha só essa história. A autobiografia do Príncipe Harry, um livro de não ficção, vendeu tanto em tão pouco tempo. Veja. É uma superexposição digna de subcelebridade, mas estamos falando de um príncipe da Inglaterra. Harry participou de mais um programa de televisão e voltou a atacar a própria família. Em entrevista a um canal americano, afirmou que a monarquia quer minar a autobiografia que ele lançou e disse que os familiares podem estar assustados. Essa é considerada a maior crise na monarquia britânica desde a conturbada separação da princesa Diana e o agora rei Charles III. A popularidade de Harry nunca esteve no Reino Unido. Segundo o Instituto de Pesquisa YouGov, o principal daqui, cerca de 65% dos britânicos têm uma visão negativa dele. Mas essa é aquela rejeição que vende, e muito. A autobiografia Spare, que no Brasil traduzida como O que Sobra, é o livro de não ficção mais vendido em tão pouco tempo na história do Reino Unido. Foram 400 mil cópias só no primeiro dia. Apenas o fenômeno Harry Potter teve uma tiragem maior nas primeiras 24 horas. Não dá para negar, a estratégia de Harry para vender livros está dando certo. Até eu fiquei com vontade de ler, viu? Bom, vamos mudar de assunto, porque o Globo de Ouro, com muitos escândalos, ficou um tempo sem ser transmitido na TV americana, mas está de volta. E a festa foi marcada com o retorno triunfal do diretor Steven Spielberg. A Michele Souza está comigo de volta para contar mais detalhes. E aí, Michele, como é que foi, então, essa mudança de página na história do prêmio, né? E aí, novidade, o que você pode adiantar para a gente, hein? Olha, Gustavo, eu adianto que Steven Spielberg arrasou. Ele levou 2 estatuetas para casa de melhor filme de drama e também por melhor diretor. E como eu disse, ele já está com 6 anos, mas ele já tem vários sucessos, né? Vários filmes. E como eu ressaltei, ele levou então essas 2 estatuetas e também, Gustavo, falando aí sobre o filme Os Fabelmans, que é um dos filmes que ele teve aí, ele ter ganhado a estatueta. Esse filme é um longa baseado nas lembranças da juventude de Steven Spielberg. Eu até fiz uma colinha aqui, vou continuar falando para vocês, que é a 3ª vez que Steven Spielberg recebe o Globo de Ouro. Outro destaque da noite foi os Banshees Inisherin, que levou o melhor filme de comédia ou musical e também melhor roteiro e melhor ator para Colin Farrell. Sucessos de bilheteria, Avatar, O Caminho da Água, Gangue saíram sem estatuetas. Esse que a gente está acompanhando aí agora na tela é a Argentina 1985, que venceu o Globo de Ouro na categoria destinada aos filmes estrangeiros. Estrelado por Ricardo Darín, esse longa o julgamento de militares por um tribunal civil no fim da ditadura. Já nas categorias televisivas, as séries A Casa do Dragão e White Lotus foram as grandes premiadas. Em sua 80ª edição, o Globo
Gustavo, voltou então a ser transmitido pela televisão, como você disse, depois de alguns escândalos, né? Principalmente por conta de um boicote motivado por uma série de escândalos que iam de racismo até mesmo a compra. Então, a gente vai continuar acompanhando, porque é uma grande festa, né, Gustavo? Do cinema, da televisão. Eu gosto muito de filmes, esse 85 com Ricardo Darín. Eu assisti semana passada, é um filme bastante denso, mas para quem gosta aí de história, quer saber um pouco mais a respeito da ditadura, é bom assistir, eu recomendo, é muito legal, viu, Gustavo? É isso, Michele, você citou aqui pra gente que Avatar saiu sem estatueta, né? E me chamou pelo fato de Avatar ter sido recorde de bilheteria, aliás, até agora, do cinema mundial, só que ele foi produzido lá em 2009, quer dizer, teve aí um gap de 13 anos, as gerações mudam e, de repente, o que se esperava parece que não foi. Apesar de muitos efeitos especiais, o enredo deixou a desejar, pelo menos na minha opinião, e de muitas pessoas com quem eu conversei. A gente segue de olho, falando mais ainda sobre cinema nos próximos dias, nas próximas horas, Michele, mas agora é hora. Rápido intervalo. Vamos pro intervalo? Bora lá. É isso, mas antes temos imagens ao vivo da Avenida Doutor Arnaldo, 19 graus na capital paulista, e vem chuva por aí. Se for sair de casa, principalmente você, motoboy, ou vai sair de moto, a capa de chuva não tem erro. Agora 4 horas e 36 minutos. Temos imagens ao vivo também de Florianópolis. Cadê Floripa, hein, gente? Tô com uma saudade de Santa Catarina, hein? Olha só, 23 graus, mas parece que não vai dar praia, não. Chuva por aí, chuva com raio, o sol aparece de maneira tímida. Alô, Sorocaba! Sorocaba que inclusive tem a melhor coxinha do Brasil, viu, gente? Ó, nesse momento, o céu tá um pouco encoberto, não chove, mas ela aparece ao longo do dia, viu? 20 graus agora, situação bem parecida com a capital paulista. Cuiabá, na tela do primeiro jornal, vem na sequência. Também situação até que tranquila, não há chuva nesse momento, mas a chuva vem, 23 graus agora. Lá. Em Fortaleza, como é que tá o tempo, hein? Como é que tá o tempo em Fortaleza? Chuvoso também, olha só, ausência de sol, é só chuva, nebulosidade intensa, mas o calor tá presente, 27 graus, a gente sai para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais previsão do tempo e muito mais notícia para você, não sai daí. Neste domingo, não é pequeno, como vocês podem ver. De coadjuvante a protagonista. Um preparo que é uma paixão do brasileiro, que é farofa. Ela precisa ser de estrela do prato. Essa prova é minha. Agora é o momento de arriscar. Farofa é minha área. Todos os meus pratos têm farofa. E a confiança que parece forte como rocha. Bolinho com farofa. Eu tô um pouco perdida. Pode ter feito areia. Vocês três, em conjunto, vão escolher um dos pratos que vocês fizeram para trazer para os chefes. Se for o pior prato, o trio inteiro... Neste domingo, 4 da tarde. Tem alguma coisa que tá um pouco salgada. Já comi 1000 vezes coisa igual. Não sei se eu gostei tanto do seu prato. Masterchef. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Se olham e se beijam numa festa genial. Na madrugada me bola rolando um blues, tocando BB King sem parar. Sinto por dentro uma força vibrando, uma luz, a energia que emana de todo o prazer. Os maiores atletas do MMA você vê aqui. E para começar, neste sábado, 8h30 da noite, tem Fight Night, ao vivo de Las Vegas. É emoção, golpe a golpe. E dia 21, direto do Rio de Janeiro, os principais nomes da maior organização de MMA. O Ian que atingiu os Estados Unidos. É uma perseguição impressionante. A única coisa que muita gente tem por aqui é esperança.
continuam com a análise de dados. Ficaram muito assustados com a intensa troca de tiros. Um verdadeiro absurdo. O Palácio de Buckingham confirmou a morte da rainha. Está com os olhos bem abertos, que a gente ajuda. Vamos falar de bolsa, inflação oficial. A Rússia vive uma debandada de reservistas que foram convocados na última semana. É só no nosso, tem aí o povão reclamando. A carne tá um absurdo, né? Tatena, só no nosso, Tatena. Vamos ver. O melhor basquete está aqui. Nesta segunda, 00:30, na corrida por uma vaga nos playoffs, a equipe de LeBron James e Russell Westbrook recebe o Houston na Crypto. Rockets contra Lakers. Lindo lance! NBA com jeito Band de fazer. Sensacional! Oferecimento vai de... Lance a sorte na casa do embaixador. Estamos de volta com o nosso primeiro jornal. Bom dia para você que liga a televisão agora. 4h41, tomando um cafezinho. Espero que você tome o seu aí também. Chega com ele quentinho, nós trazemos as notícias. Vamos aos destaques desta meia hora, que está só começando. Supremo Tribunal Federal forma maioria para manter o afastamento do governador do Ibanez Rocha e a prisão do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. A pedido da Advocacia Geral da União, o ministro Alexandre de Moraes proíbe a interrupção do trânsito e a ocupação de prédios públicos. Isso no Brasil. Senadores e deputados fazem entrega simbólica ao presidente Lula do decreto que valida a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Governador do Pará, Helder Barbalho, confirma que Lula escolheu Belém como a capital para sediar a COP30, que é a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Temos imagens ao vivo da capital paulista. Você vê, nesse momento, o cartão postal. Já reconheceu? Avenida Paulista. Trânsito fluindo normalmente, pontos de parada apenas nos semáforos, pistas escorregadias. Atenção, motorista. 23 de maio também chegando na sua... Agora às 4h43. Também, né? Trânsito fluindo normalmente, não há dificuldades. Atenção redobrada, hein? Velocidade tem que ser reduzida, porque se precisar de uma manobra ali um pouco mais rápida, de repente de um carro que entra na sua frente, a pista está molhada, hein? Então é preciso atenção nessa manhã de quinta-feira que está só começando. E, aliás, começa conosco aqui no Primeiro Jornal. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Seguimos juntos até da manhã. Bom, seguimos com o que de mais importante aconteceu nas últimas horas e o que vai ser notícia nessa quinta. Agora falando que durante a entrega do projeto de decreto legislativo, aquele que aprova a intervenção na segurança pública do Distrito Federal, o presidente Lula falou sobre funcionamento pleno do sistema político brasileiro e também de punição para quem contrariar a nossa democracia. Veja. E o que vocês estão fazendo com esse decreto é dizendo que a gente tem que punir quem não quer respeitar a lei. A gente tem que punir quem não quer respeitar a ordem democrática tão dificilmente alcançada por nós a partir da Constituição de 88. Né? Somente quem viveu a luta contra o regime militar, somente quem lutou muito pelas diretas e somente quem participou daquela Constituição de 88 sabe o quanto primoroso a gente conseguir terminar a carta do jeito que nós terminamos aquela carta, com possivelmente o momento mais rico que o Congresso Nacional viveu. Aquele Congresso Constituinte, Ulisses Guimarães presidia as duas casas, presidia a Câmara e presidia ao mesmo tempo a Constituinte, e nós vivemos o momento mais sagrado da conquista da democracia brasileira. E o gesto de vocês é garantir que a democracia continue sendo, sabe, o sistema de funcionamento da política brasileira, continue sendo, sabe, a respeitabilidade pelo direito dos outros. E eu acho que
E eu quero que vocês saibam que não haverá hipótese, qualquer gesto que contraria a democracia brasileira será punida dentro daquilo que a lei permite punir. Todo mundo terá direito de se defender, todo mundo terá direito à prova da inocência, mas todo mundo será punido. E eu quero agradecer a vocês por esse gesto de vocês. Eu, sinceramente, não gostaria de ter feito uma intervenção. Eu gostaria de ter resolvido isso conversando, mas as pessoas que estavam lá não estavam dispostos sequer a conversar, porque eles faziam daqueles que estavam praticando vandalismo no Brasil. Bom, e ainda durante esse evento, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele afirmou que a aprovação dessa intervenção demonstra uma unidade da federação, uma linguagem única da democracia brasileira. E segundo ele, o decreto editado por Lula era necessário para combater os atos de vandalismo e de ofensa à Constituição. A presença da Câmara hoje, ela vem, presidente Lula, para findar o ciclo dessa semana na trilogia dos poderes executivo, judiciário, legislativo, cumprindo o rito legal, processual, dentro da lei. Não é, o executivo fazendo imediatamente o que era necessário para aquele momento de muita angústia e de uma reflexão futura, mas sem nunca sair das nossas memórias do risco que o Brasil correu e superou, da unidade federativa dessa semana com a reunião dos 26 governadores de estados, mais do Distrito Federal, presidente, numa linguagem única de união em defesa da nossa democracia. Agradecimento aos deputados e líderes da Câmara que se reuniram intensamente naquela tarde da segunda-feira, imediatamente ao domingo, e votamos no plenário da Câmara urgência e mérito por unanimidade, sem discussão e simbolicamente para dar uma demonstração de que aquele plenário, aquela casa estava de pé, ouvindo, refletindo os atos que foram praticados de vandalismo, de ofensa às instituições e ofensa à democracia brasileira. Então, muito rapidamente, o ato de entrega do projeto de decreto legislativo, número 1 de 23, editado por Vossa Excelência e referendado pelo Congresso Nacional, cumpre o rito democrático, legal e constitucional da efetivação dessas ações que, por certo, como daqui para frente, com muito diálogo, mas com muita firmeza em defesa dos preceitos maiores da nossa Constituição. Bom, gente, e nas últimas horas, a Sônia Guajajara foi empossada como ministra dos Povos Originários do Palácio do Planalto. Ela, inclusive, é a primeira indígena a assumir um ministério. E durante o discurso, ela deu um puxão de orelha. Falou que os povos originários estão passando por uma crise humanitária. Dá só uma olhada. É urgente promovermos uma cidadania indígena efetiva. Isso não se faz sem demarcação de territórios, proteção e gestão ambiental e territorial. Acesso à educação, acesso à permanência à universidade pública, gratuita e de qualidade. Ampla cobertura e acesso à saúde integral. Saibam que este ministério chega comprometido com tudo isso e com a aprovação de uma política indígena, não mais uma política indigenista, em todo o território nacional, com potencial de fazer frente às mazelas que tomaram nossos corpos, memórias e vidas. E antes de finalizar, quero aqui já anunciar a recriação do Conselho Nacional de Política Indigenista, que o presidente Lula presidiu por muitas vezes quando foi presidente e que foi assinado pela presidenta Dilma em 2015. Este Conselho Nacional de Política Indigenista garante a participação paritária entre representações indígenas de todos os estados brasileiros e órgãos do Executivo Federal. Sabemos que não será fácil superar 522 anos em 4, mas estamos dispostos a fazer desse momento a grande
amada da força ancestral, da alma e espírito brasileiros. Nunca mais um Brasil sem nós. Bom, e o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou no Palácio do Planalto que o governo federal pretende já apresentar um novo Bolsa Família a partir de fevereiro. O ministro disse ainda que vai acelerar medidas a partir do próximo mês, como, por exemplo, a atualização do CadÚnico, que é o Cadastro Único, com a inclusão das famílias, que está fora do programa, o pagamento de R$ 150 adicionais a partir de março, já com base na atualização. Veja só. Nós vamos ter as condições de, em fevereiro, já iniciar as condições de ter a entrada, não é, de pessoas que estão fora do Bolsa Família e também já iniciar a liberação dos cartões com o pagamento dos R$ 150 com base nessa atualização cadastral. O novo Bolsa Família, ele tem o pagamento focado na família. Então, o recadastramento certamente vai encontrar o chamado família unipessoal. Nós olhamos lá, são cerca de 10 milhões no meio de 40 milhões de famílias que estão no cadastro único. Nós temos uma parte considerável que estará passando pelo crivo dessa atualização, são cerca de 10 milhões. Desses, nós temos 6 milhões, que são aqueles que nós estamos olhando com prioridade, porque é onde estão as famílias unipessoais que entraram principalmente nesse último período. E aqui, é claro, de um lado, a entrada de quem está fora e tem o direito, do outro lado, a saída de quem tiver irregular. Sempre com foco, repito, em garantir de forma muito, vamos dizer, cuidadosa, que a gente tenha todo o cuidado com os que mais precisam. Bom, e novidades também no planejamento, porque a ministra Simone Tebet anunciou em entrevista realizada na tarde dessa quarta os nomes dos secretários que vão compor a equipe da pasta. Falou de democracia e da pasta que vai comandar, né? Bom, vamos aos nomes, olha só. Os escolhidos são Gustavo Guimarães, que é secretário executivo, o Paulo Bijos, da Secretaria de Orçamento Federal, a Leane Lemos, da Secretaria de Planejamento, a Renata Amaral, da Secretaria de Financiamento Externo e Integração Nacional, além de Sérgio Firpo, na nova Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. Bom, aí durante o discurso, a Simone Tebet, ela reforçou o Ministério de Planejamento é um corpo técnico e, portanto, todas as decisões, para ela, primeiro serão técnicas, depois uma análise política junto com a Casa Civil e demais ministérios que vão dar o tom ali, sempre discutindo, segundo ela, as relevâncias e também as prioridades das políticas públicas para levar à decisão final do presidente Lula. Bom, e uma pesquisa feita em 23 países mostrou, olha só, o Brasil foi onde mais pessoas tomaram um remédio ineficaz e contraindicado para a Covid-19. A ivermectina é recomendada para combater parasitas. 80% dos 1.000 entrevistados aqui admitiram ter tomado o remédio durante a pandemia. Antônio Junqueira, novo secretário de Agricultura de São Paulo, apontou a conectividade, sustentabilidade e como prioridades do trabalho dele na pasta. O secretário, já empossado pelo governador, participou também da cerimônia de transmissão de cargo. Olha só. Antônio Junqueira é formado em administração, foi secretário adjunto da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo entre 2007 e 2011, é membro do Conselho Superior de Agronegócio da Fiesp e bem conhecido do setor. Agora assume como secretário de Agricultura e as prioridades da pasta, dentre elas a conectividade no campo, a sustentabilidade e a bioenergia. A prioridade da pasta. O estado de São Paulo é um estado privilegiado, quase todas as usinas estão aqui, nós podemos agregar muito nisso. Nós temos várias Itaipus aqui dentro do setor de cana, então a ideia é exatamente essa aí, nós vamos seguir esse caminho que é um caminho sem volta. A transmissão de cargo ocorreu na sede da Secretaria de Agricultura de em uma cerimônia lotada com a participação do governador Tarcísio de Freitas, que falou sobre a importância do agro paulista e também em relação ao desafio de segurança hídrica no estado de São Paulo. Muitas vezes a gente não consegue fazer reserva
por burocracia, dificuldade de licenciamento. Então a gente precisa entender que um desafio hoje importante no estado de São Paulo é a segurança hídrica. E em especial esse desafio pega o agronegócio em cheio. Então a gente precisa dessa tranquilidade para o nosso produtor, isso é especialmente importante para o pequeno produtor. Então nós vamos trabalhar muito para facilitar a reservação e outorga de água. O nome de Junqueira para a pasta foi muito bem aceito por importantes representantes do... O Toninho Junqueira é uma pessoa que já está na secretaria já há um bom tempo, vem desde o ex-secretário. Isso é muito importante, porque foi o que o nosso governador disse, para que dê a continuidade do processo como um todo. Temos um trabalho muito grande que nós já levamos para o governador Tarcísio, que são os arranjos produtivos. Pelo ex-secretário de Agricultura, Francisco Maturro, não existem dúvidas de que haverá uma continuidade. É uma corrida de bastão. A gente deve fazer o melhor enquanto estamos no nosso tempo. E o outro vai fazer ainda melhor. Eu tenho convicção que o Antônio Júlio fará. Bom, e mesmo com redução anunciada recente pela Petrobras do custo do querosene de aviação, aqui no Brasil, o preço das passagens aéreas não cai. O que está acontecendo? Eu andei de avião. A Liz, de 4 anos, estava empolgada. Primeira vez num avião e indo para um parque de diversões. A animação da mãe tinha outro motivo. A Patrícia conseguiu as passagens numa promoção na internet. De vez em quando eu recebi alguns alertas, até que teve uma hora que foi um preço que valia muito a pena e eu fechei. Tá tudo bem caro e a qualidade está baixando bastante, assim, no geral. Os valores têm assustado os passageiros. Passaram um fim de semana no Rio, partindo de São Paulo, daqui um mês, sai hoje por cerca de R$800. E de volta. Se for uma semaninha em Salvador, as passagens não saem por menos de R$1.300. Já nos primeiros dias de 2023, a Petrobras reduziu mais uma vez o preço de venda do querosene de aviação. De julho do ano passado até agora, queda de mais de 22%. Apesar do insumo mais barato, as passagens aéreas não foram. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas justifica que o problema é o cenário internacional, com a instabilidade da cotação do petróleo e do dólar, que é a base para a maioria dos custos do setor. E a companhia aérea tentando aproveitar possível essa alta temporada, recuperando perdas que ocorreram durante a pandemia, por exemplo. No caso presente, durante a alta estação, eu não vejo as companhias aéreas reduzindo o preço enquanto a demanda estiver tão aquecida. A nova ministra do Turismo, Daniela Carneiro, prometeu tratar a questão dos preços como prioridade. Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas reduziu o ICMS cobrado sobre o querosene de aviação. A gente faz um esforço, mas acaba viajando menos, né? Tá aí, polêmica nessa informação. Bom, vamos agora com a Michele Souza no telão comigo. E, aliás, Michele, vamos fazer um apelo para os aposentados, também pensionistas que estão acompanhando aqui o Primeiro Jornal, né, que agora arregalem os olhos, prestem atenção, porque a Michele vai trazer agora para a gente os novos que serão pagos esse ano com relação aos benefícios. Tem mudança por aí, né, Michele? Conta para a gente. Exatamente, Gustavo. E é uma notícia boa, né? Porque o salário dos aposentados e dos pensionistas, ele é corrigido de acordo com o salário mínimo. A gente está acompanhando na tela, desde 1º de janeiro o salário mínimo está em R$ 1.320. Então, o reajuste para quem ganha acima do mínimo acompanhou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que subiu 5,93% no ano passado. E o teto subiu quase R$ 500 e agora passa dos R$ 7.500. O critério para reajustar o seguro-desemprego é o mesmo, piso igual ao mínimo do INPC, o teto foi para R$ 2.230. Então, nesse caso, Gustavo, a parcela ela é proporcional ao salário. Então, Gustavo, depois de tantos aumentos, né, a gente acabou de acompanhar aí uma reportagem das pessoas indo viajar, mas não conseguiram aí passagens mais baratas, apesar do querosene da aviação estar mais barato, como a gente já falou em outras ocasiões aqui no Primeiro Jornal. Então, uma notícia boa, né, para os aposentados e pensionistas que já tanto, né, Gustavo? Então, agora, na hora de receber esse dinheirinho aí tão precisado, tiveram um pouquinho de alívio, um pouquinho de aumento.
É isso, então tá aqui a Michele Souza para trazer essa boa notícia nesse início de quinta-feira. E o senhor e a senhora aí que recebem o benefício, fiquem de olho, hein? Pode não ser muito, mas todo aumento, claro, né? Todo benefício é bem-vindo. Mi, obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar aqui no Primeiro Jornal. Bom, gente, depois de um ano difícil, as vendas de carros usados cresceram em dezembro e o mercado prevê um 2023 bem melhor. Depois de muita pesquisa, o Valmor conseguiu trocar de carro. Eu queria comprar um carro novo, mas no meu caso não dava o dinheiro. Daí eu procurei o seminovo, que eu achei que deu no meu orçamento e fechei negócio com eles aqui. A venda de veículos usados no Brasil caiu 12% em 2022. Foram cerca de 13 milhões de unidades comercializadas. Números tímidos, mas dentro das expectativas do setor em um ano marcado pela instabilidade econômica. Dezembro, no entanto, fechou com um aumento de quase 20% nas vendas em relação ao mês anterior. O resultado também foi 9% melhor se comparado a dezembro de 2021. 30% dos brasileiros que queriam comprar um carro buscaram por veículos mais velhos, com pelo menos 13 anos de uso, seguido por carros com 4 a 8 anos. Na os mais procurados foram veículos entre 9 e 12 anos de fabricação e os seminovos, de 0 a 3 anos. Na concessionária do Luiz, os primeiros dias de janeiro dão bons sinais. Teve um aumento de até de 12% de 2022, o aumento do ano passado. E a gente espera que seja um sucesso esse ano, 2023, seja um aumento muito grande, até 19% na venda de automóveis. É isso, vamos torcer para a nossa economia aquecer, isso em todos os setores que a gente mais quer, né? Vamos mudar de assunto? Agora, olha só esse flagrante às 5 horas e 2 minutos. 2 mecânicos viralizaram porque vieram uma espécie de comediantes. Será que dá para dizer isso? Eu, quando vi a imagem, é uma história cômica, para não dizer trágica. Acompanhe na reportagem. Era o final de um dia de trabalho. Um dia comum. Mais um dia. Ou será que não? O funcionário experiente, cabeça branca, tá sentado, distraído, e o colega mais jovem, mais cuida de fechar a loja e põe de pé o suporte de ferro da porta da oficina. Só que o serviço não ficou bom não, e o primeiro acidente acontece. Dói bastante. Fora do tênis para ver o tamanho do machucado. Ele olha de novo e baixa a cabeça. E o colega retoma o trabalho de fechar a loja. Bingo! A barra cai de novo sobre o nosso experiente. Agora pegou na nuca, em cheio. A atrapalhada digna de uma cena de humor foi nessa oficina em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Seu Luiz, o que doeu mais ali? Sem dúvida. Cabeça, mais uma vez, eu provei que é dura. E a história só melhora porque os dois protagonistas dessa cena são genro e sogro. Diz o André que não foi proposital. O Luiz Carlos, ele tinha uma intenção bem clara. Eu tenho uma leve desconfiança que ele queria herdar a minha herança, que é um Santana velho, enguiçado e 25 mil reais de dívida. Fato é que por aqui, do dedão do seu Luiz, tá tudo resolvido. O André não perdeu o emprego, perdeu a função. Fechar a loja não é mais com ele. Nunca mais. Nunca mais. Vamos para os destaques internacionais aqui no Primeiro Jornal. Vamos agora para a Europa, porque violência na França, um homem armado com uma faca feriu pelo menos 6 pessoas. A maior estação de trem por lá, e a Sônia Blota tem os detalhes. Gare du Nord, 6h42 da manhã, no horário local. Em apenas 1 minuto, um homem esfaqueou pessoas na estação de trem mais movimentada de Paris. Policiais à paisana atiraram 3 vezes no agressor, que foi atingido e imobilizado. Um dos feridos está em estado grave. O suspeito também está em estado crítico, segundo a polícia.
Lojas e cafés foram fechados e a polícia isolou o local. A Gare do Nord conta com várias linhas de trem nacionais e internacionais, incluindo a que liga Paris a Bruxelas e o Eurostar entre Paris e Londres. Segundo a polícia, o agressor é um líder em 2000 que vive em situação ilegal na França. Ele já havia recebido uma ordem para deixar o país. O jovem usava vários pseudônimos e já havia cometido delitos menores. Ainda não está claro se ele agiu sozinho ou se o cunho terrorista. Um outro ataque que acontece em menos de um mês aqui em Paris, a capital de um país ainda traumatizado e que permanece em estado de alerta de segurança desde os atentados de 2015, que deixaram pelo menos 100 mortos. Desde então, o governo francês conta com o aprimoramento dos serviços de inteligência antiterrorismo e com a ajuda da União Europeia. E o Congresso do Chile aprovou nesta quarta-feira um novo processo para a Constituição atual do país, que foi redigida durante a ditadura de Augusto Pinochet. Mas esta promete ser diferente daquela tentativa anterior, porque dessa vez os chilenos vão eleger um Conselho Constitucional de 50 integrantes, mas também haverá ali 2 instâncias indicadas pelo Congresso. A nova tentativa de reforma deve ser sancionada pelo presidente Gabriel Boric nessa semana. A primeira tentativa de substituir a Constituição do país veio depois dos protestos. Em 2019, os chilenos elegeram uma Assembleia Constituinte que escreveu uma carta, mas em um plebiscito em setembro de 2022, ela foi rejeitada. Agora, olha só essa história, gente. O fóssil de que viveu há 70 milhões de anos é descoberto na Patagônia chilena. São vestígios de dentes e ossos do crânio de um megaraptor, que pesava, inclusive, 1 tonelada. O dinossauro carnívoro com penas. É isso, viu? Nunca tinha ouvido falar de dinossauro com penas, mas sim, esse tinha penas. E é considerado um antepassado das aves. É o primeiro registro. Bom, esse é o valor do prêmio acumulado da Mega Millions, que é o segundo maior da loteria americana. Ninguém acerta as 6 dezenas a 25 concursos. E todo mundo pode tentar a sorte, viu? As apostas pela internet. Hora de falar de esporte e o Cariocão tá chegando na tela da Band, viu? 4 grandes são sempre os favoritos, mas os pequenos também sonham com o título, por que não, né? Clubes que atraem multidões. Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense estão entre os times com maior torcida do país. Mas o Campeonato Carioca também reserva surpresas. Meu primeiro time é o Madureira. Só torço pro Madureira. Eu respiro português, eu tenho uma tatuagem da Portuguesa. Além de Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense participam do Carioca, outras 8 equipes que trouxeram reforços para brigar pelas primeiras posições. E para muitos destes torcedores, no topo da tabela é como vencer de goleada, por mais apertado que seja o placar. Madureira, clube do subúrbio do Rio, já foi campeão carioca em 2006. Ano passado quase foi rebaixado. Mesmo assim, a torcida está otimista e ansiosa, com a chance de compartilhar a paixão com todo o país em rede nacional pela tela da Band. Só quem tá, o que a gente passa é o que a gente sente, entendeu? E o que a gente faz para poder estar apoiando o time. Paixão, né? Paixão. Expectativa também na Portuguesa, da Ilha do Governador, que enfrenta o Flamengo no domingo. Prestes a comemorar o centenário, o clube vem se reforçando há ano. Mariana até tatuou a zebra, mascote do time. Será que é também uma previsão de resultados inesperados pela frente? A gente está vendo a história sendo construída e eu acredito que esse ano sim pode ser um ano histórico. O Campeonato Carioca começa nessa quinta-feira com a partida entre Flamengo e Audax no Maracanã. A transmissão, a partir das 9 da noite, é exclusiva na tela da Band e do Band Esporte. Imperdível, hein? Flamengo, o clube espera a liberação antecipada do goleiro argentino Agustín Rossi, que tem contrato com o Boca Juniors até julho. Bom, o clube carioca assinou um pré-contrato com o goleiro, mas agora depende da boa vontade do
né, para que Rossi estreie logo. Mas para isso o Flamengo pretende pagar R$1,5 milhão ao clube argentino. É mole? Bom, sem acordo, Rossi só vai poder jogar no segundo semestre. Aos 38 anos, o zagueiro Miranda, ídolo do São Paulo, anunciou a aposentadoria dos gramados e agradeceu todos os clubes que atuou. Formado na base do Coritiba, o jogador foi tricampeão brasileiro pelo São Paulo entre 2007 e 2008. Na Europa, Miranda defendeu o Atlético de Madrid entre 2011 e 2016 e conquistou um campeonato espanhol e uma Liga da Europa. Bom, depois se transferiu para o Inter de Milão, onde jogou em 2019. O zagueiro foi titular na Copa da Rússia em 2018 e campeão da Copa América em 2019. Quanta saudade vai deixar, hein? Vamos agora ver os gols desta quarta-feira no futebol europeu, hein? No primeiro jogo, desde a conquista da Copa do Mundo, o argentino Lionel Messi mostrou que a boa fase não ficou lá no Catar. Antes de a bola rolar entre Paris Saint-Germain e Angers pelo campeonato francês, Neymar, Messi e todo o time do PSG entraram em campo com uma camisa com a imagem do Rei Pelé. Os times também fizeram 1 minuto de aplausos. Com Messi e Neymar de volta ao time, o Paris venceu